Senhor Jesus Cristo, meus irmãos. Glória a Deus, mais um vídeo aqui no canal. Hoje eu vou pregar sobre a passagem de Esther. Vamos conhecer essa passagem. Aleluia. Esther, capítulo 3. A trama de Amã para destruir os judeus. A trama de Amã para destruir os judeus. Depois dessas coisas, o rei Assuero engrandeceu Amã, filho de Amedata, o Agarjita, e o exaltou, dando-lhe um assento de honra acima de todos os príncipes que estavam com ele. Todos os oficiais do rei que estavam à porta do rei se inclinavam e se prostravam perante Amã, pois assim tinha ordenado o rei a respeito dele. Mordecai, porém, não se inclinava nem se prostrava. Então, os oficiais do rei que estavam à porta do rei perguntaram a Mordecai: por que desobedeces ao mandado do rei? Dia após dia dizia-lhe isto, mas ele não lhes dava ouvidos, de sorte que o fizeram saber a Amã, para ver se o procedimento de Mordecai seria tolerado, pois ele lhes tinha declarado que era judeu. Vendo Amã que Mordecai não se inclinava nem se prostrava diante dele, encheu-se de furor. Tendo, porém, descoberto o povo de Mordecai, Amã achou pouco tirar somente a vida de Mordecai. Por isso pronunciou o modo de destruir a todos os judeus, o povo de Mordecai, que havia em todo o reino de Assuero. No primeiro mês, que é o mês de Nisã, no 12º ano do rei Assuero, lançou-se o puro, isto é, a sorte, perante Amã, para escolher um dia e um mês. E a sorte caiu no 12º mês, que é o mês de Adar. Então disse Amã ao rei Assuero: existe espalhado e disperso entre os povos em todas as províncias do teu reino um povo cujas leis são diferentes das leis de todos os povos, e que não cumpre as leis do rei. Não convém ao rei tolerá-lo. Se agradar ao rei, decrete-se que sejam mortos, e eu porei nos tesouros do rei 10.000 talentos de prata para os homens que executarem esse negócio. Assim tirou o rei o anel da mão e o deu a Amã, filho de Amedata, o Agagita, adversário dos judeus. Ele disse: essa prata te é dada, como também este povo, para fazeres deles o que bem te parecer. No 13º dia do primeiro mês, foram chamados os secretários do rei. Conforme tudo o que Amã ordenou, escreveu-se aos satrapas do rei e aos governadores que havia sobre todas as províncias, aos príncipes de todos os povos, a cada província segundo o seu modo de escrever, e a cada povo segundo a sua língua. Em nome do rei Assuero se escreveu, e com o anel do rei se selou. Enviaram-se as cartas por intermédio dos correios a todas as províncias do rei, para que destruíssem, matassem e aniquilassem todos os judeus, moços e velhos, crianças e mulheres, em um mesmo dia, no dia 13 do 12º mês, que é o mês de Adar, e para que lhes saqueasse os bens. Uma cópia do documento havia de ser publicado como lei em cada província, e enviada a todos os povos, para que estivessem preparados para aquele dia. Os correios, impelidos pela ordem do rei, saíram, e a lei se proclamou na fortaleza de Suzã. O rei e Amã se assentaram a beber, mas a cidade de Suzã estava perplexa. Então, meus irmãos, aqui vai dizer, glória a Deus, que havia um homem chamado, aleluia, chamado Amã. Esse homem, ele tinha uma autoridade, ele tinha uma posição, aleluia, sobre
aquele lugar. Glória a Deus. Então todos se curvavam diante de Amã. E o rei deu essa autoridade para que todos se curvassem diante do rei, ou seja, diante de Amã. O rei deu um assento de honra a ele, acima de todos os príncipes. Mas a Bíblia vai dizer que tinha um certo homem chamado Mordecai, aleluia, mais conhecido como Mardoqueu. Porém, Mardoqueu ele não se prostrava nem se dobrava diante de Amã. Mardoqueu não se dobrava diante de Amã. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que Amã vai começar a se enfurecer com Mardoqueu, de tal modo que ele vai não só pensar em destruir Mardoqueu, mas ele vai planejar um plano maquiavélico, onde ele vai querer que todos os judeus venham a ser mortos, aniquilados. E Amã, como tendo autoridade sobre o rei vai conceder a sua petição. Ele vai receber uma ordem do rei. O rei vai levantar as mãos, vai tirar o seu anel e vai selar aquele decreto para que todos os judeus fossem mortos, aniquilados. Glória a Deus. Por causa que ele não se dobrou a Amã, por causa que ele, aleluia, adorava somente o Senhor. Então isso que acontece, aqueles que adoram o Senhor, aqueles que não se dobram às coisas do mundo, o mundo vai nos aborrecer. Aleluia. O inimigo vai se levantar, porque nós não se dobramos. Aleluia, nós permanecemos na mesma posição. Aleluia. Aí continuando no livro de Esther, dando continuidade a esta passagem, onde Mardoqueu ele consegue, aleluia, sobre a ordem do rei, sobre o decreto do rei, aleluia, autorização, aleluia, alvará, aleluia, sobre a destruição do povo judeu. Mas no capítulo 4, meus irmãos, Mordecai vai começar a pedir ajuda a Esther. Esther ela já está no palácio. Esther ela já é rainha. Aleluia. Glória a Deus. Então, continuando. Quando soube de tudo o que se havia passado, Mordecai rasgou as suas vestes, cobriu-se de pano de saco e de cinza e saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. Então Mordecai, quando começou a saber desse decreto, ele não ficou parado. Ele se levantou, ele rasgou as suas vestes, ele cobriu-se de pano de saco e de cinza. Ele saiu pela cidade, clamando com grande e amargo clamor. E chegou só até diante da porta do rei, pois ninguém vestido de saco podia entrar pelas portas do rei. Em todas as províncias aonde a palavra do rei e o seu decreto chegava, havia entre os judeus grande luto, com jejum, choro e lamentação. Muitos estavam deitados em saco e em cinza. Então vieram as jovens de Esther e os seus eunucos, e fizeram-na saber, motivo pela qual a rainha muito se angustiou. Ela mandou roupas para vestir Mordecai e tirar-lhe o pano de saco, mas ele não as aceitou. Então Esther mandou chamar a Atá, um dos eunucos do rei, designado para servir, e ordenou que fosse ter com Mordecai.
para saber o que era aquilo e qual o seu motivo. Saindo Atá a ter com Mordecai, a praça da cidade estava diante da porta do rei. Mordecai lhe fez saber tudo o que lhe tinha sucedido, inclusive a oferta da prata, que Amã dissera que daria para os tesouros do rei, pela destruição dos judeus. Também lhe deu uma cópia do decreto escrito que se publicara em Susã, para os destruir, para que a mostrasse a Ester e a fizesse saber, a fim de que fosse ter com o rei, e lhe pedisse misericórdia, e lhe suplicasse pelo povo dela. Veio Atá e fez saber a Ester as palavras de Mordecai. Então Ester instruiu Atá a dizer a Mordecai: todos os servos do rei e o povo das províncias do rei sabe que para todo homem ou mulher que entrar o rei no pátio interior sem ser chamado, não há senão uma sentença, a de morte, salvo se o rei estender para ele o cetro de ouro, para que viva. Mas eu nestes 30 dias não fui chamada para ir ao rei. Quando as palavras de Ester foram relatadas a Mordecai, mandou ele de volta estas respostas: não imagines que, por estarem no palácio, tu somente escaparás entre todos os judeus. Por isso de todos te calares agora. Se de todo te calares agora, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se não foi para tal tempo como este que chegaste ao reino. Então mandou Ester que tornasse a dizer a Mordecai: vai e reúne todos os judeus que se acharem em Susã, e jejuai por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite, e eu e as minhas moças também assim jejuaremos. Depois irei ter com o rei, ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Aleluia. Assim Mordecai se foi, e fez conforme tudo o que Ester lhe tinha ordenado. Aleluia. Então a única solução, aleluia, a única saída, glória a Deus, era Ester. Então não foi à toa que o Senhor colocou Ester como mulher, como rainha sobre o rei. Aleluia. E ali, glória a Deus, Ester, como costume, ninguém podia entrar no palácio do rei se não fosse chamado. Se alguém entrasse no palácio do rei, se não fosse chamado, havia somente uma sentença: a morte. Somente se o rei levantar, aleluia, as mãos, a pessoa se salvaria. Aleluia. Mas aqui Ester, ela vai ter que tomar uma posição. Ester, ela sabe que a única solução é ela. Então ela diz: eu vou me levantar. Então ela fala para o seu pai que lhe criou: vai e reúna todos os judeus que acharem Susã, e fala para todos jejuar por mim. Não comais nem bebais durante 3 dias, nem de dia nem de noite. Aleluia. Depois irei ter com o rei, e ainda que seja contra a lei, e se eu perecer, pereci. Então não havia outra pessoa. Se Ester não tomasse uma posição, aleluia. Assim, glória a Deus, aconteceu. Aí continuando o livro de Ester no capítulo 5. O pedido que Ester faz ao rei. No 3º dia, vestiu-se de Ester com seus trajes reais e se pôs no pátio interior da casa do rei, em frente da sala do rei. O rei estava sentado no seu trono real, na sala real, de frente para a entrada. Quando o rei viu a rainha Ester, que estava em pé no pátio, agradou-se dela
e estendeu o cetro de ouro que tinha na mão. Assim, Ester chegou-se e tocou a ponta do cetro. Então o rei lhe perguntou: que é o que tens, rainha Ester? Ou qual é a tua petição? Até metade do reino se te dará. Aleluia. Respondeu Ester: se bem parecer ao rei, vem o rei e Amã hoje ao banquete que lhe preparei. Disse o rei: fazei apressar a Amã, para que cumpramos a vontade de Ester. Vendo o rei e Amã ao banquete que Ester havia preparado, perguntou o rei a Ester, no banquete do vinho: qual é a tua petição? Ela te será concedida. E qual é o teu rogo? Ele te será dado, ainda que seja metade do reino. Respondeu Ester: minha petição e desejo é, se achei favor perante o rei, e se parecer bem ao rei, conceder-me a minha petição e cumprir o meu desejo, vem o rei com Amã amanhã ao banquete que ele lhe preparar. Então responderei à pergunta do rei. Saiu Amã naquele dia alegre e de bom ânimo. Mas vendo a Mordecai à porta do rei, que não se levantava nem mostrava temor diante dele, Amã encheu-se de fúria contra Mordecai. Amã, porém, se conteve e foi para casa, mandando chamar os seus amigos e Zeres, sua mulher. Gabava-se Amã da glória das suas riquezas, da multidão de seus filhos, de tudo em que o rei o tinha engrandecido, e de como o tinha exaltado sobre os príncipes e servos do rei. Disse mais Amã: a própria rainha Ester a ninguém fez vir com o rei ao banquete e preparou, senão a mim. Então a rainha Ester, ela entrou no palácio do rei Assuero. Aleluia. E quando ela entrou, o rei logo se alegrou. O rei levantou o cetro real. O cetro de ouro que tinha na mão. Então, quando o rei levanta o cetro de ouro, é porque ele não vai decretar morte. Mas a rainha Estela, ela entrou. Ela enfrentou aquela situação, mas não foi de qualquer jeito. Ela se preparou. Ela se rasgou na presença de Deus. Ela mandou todo o seu povo jejuar por ela, se consagrar por ela. Aleluia. E ela tomou a atitude. E a rainha Ester vai fazer uma petição ao rei, para que ele viesse a um banquete, chamasse Amã. Glória a Deus. Então Amã, ele fica alegre com aquele convite. Ele começa a se exaltar. Então Mardoqueu, então Amã começou a se exaltar. A própria rainha Ester a ninguém fez vir senão ao banquete que preparou, senão a mim. Então Amã, ele se exaltava. Amã, ele se sentia superior a todos por causa da posição que ele se encontrava. Mas ele não sabia que aquele banquete, aquele convite era a sua queda, era a sua, aleluia, destruição. Também para amanhã estou convidado por ela juntamente com o rei. Tudo isso, porém, não me satisfaz, enquanto vir o judeu Mordecai assentado à porta do rei. Disseram-lhe Zeres, sua mulher, todos seus amigos: faça uma forca de 50 côvados de altura. Pela manhã peça ao rei que nela enforque Mordecai. Então vai alegre com o rei ao banquete. Essa sugestão agradou a Amã, que mandou construir a forca. Aleluia. Vamos ver aquele que preparou a forca para Mardoqueu. Aleluia.
No capítulo 6, Mordecai é honrado. Naquela noite o rei não pôde dormir, de sorte que mandou trazer o livro das crônicas, os registros do seu reino, as quais se leram diante dele. Achou-se escrito que Mordecai tinha denunciado a Bigtã e a Teres, os dois oficiais do rei, guarda da porta, que tinham conspirado para assassinar o rei Assuero. Perguntou o rei: que honra e reconhecimento se deu por isso a Mordecai? Os moços do rei, seus servos, responderam: coisa nenhuma se lhe fez. Disse o rei: quem está no pátio? Ora, Amã tinha acabado de entrar no pátio exterior do palácio do rei, para dizer ao rei que se enforcasse a Mordecai na forca que ele tinha preparado. Os servos do rei lhe responderam: Amã está no pátio. O rei ordenou que entrasse. Quando Amã entrou, perguntou-lhe o rei: que se fará o homem a quem o rei se agrada honrar? Ora, Amã disse consigo mesmo: a quem se agradaria o rei honrar mais do que a mim? Pelo que respondeu Amã ao rei: ao homem a quem o rei se agrada honrar, sejam trazidos trajes reais que o rei tenha usado, e um cavalo que o rei costuma andar, e que se coloque sobre a sua cabeça a coroa real. Então entregue-se os trajes reais e o cavalo nas mãos de um dos mais nobres príncipes do rei, e vistam deles aquele a quem o rei deseja honrar. Leve-no a cavalo pelas ruas da cidade e proclame diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei agrada honrar. Ordenou o rei Amã: apressa-te, toma os trajes do cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omita de tudo que disser. Aleluia. Então Amã pensou que ele ia ser exaltado. E o rei faz uma pergunta: o que eu daria ao homem que eu desejo honrar? Ele não sabia que aquele que o rei, aleluia, ia honrar era aquele que não se curvava a ele e a homem nenhum. Aleluia. Então ele mesmo, glória a Deus, sugeriu que o rei daria a esse homem, que ele na sua cabeça imaginaria que era ele. Com certeza sou eu. Com certeza sou eu esse homem. Mas o rei falou: glória a Deus. Então o rei: apressa-te, toma os trajes do cavalo, como disseste, e faz assim para com o judeu Mordecai, que está sentado à porta do rei. Coisa nenhuma omitas de tudo o que disseste. Amã apanhou o cavalo, vestiu Mordecai com trajes reais, e o levou a cavalo pelas ruas da cidade, apregoando diante dele: assim se faz ao homem a quem o rei se agrada honrar. Depois disto, Mordecai voltou para a porta do rei, mas Amã se retirou correndo para casa, com a cabeça coberta de pesar. Contou a Zeres, sua mulher, e a todos os seus amigos tudo o que lhe tinha acontecido. Os seus sábios e Zeres, sua mulher, lhe disseram: se Mordecai, diante de quem já começastes a cair, é da semente dos judeus, não prevalecerás contra ele, antes certamente cairás perante ele. Estando ele ainda falando, chegaram os eunucos do rei e se apressaram a levar Amã ao banquete que Ester preparara. Aleluia. E sorte que o rei, continuando no capítulo 7, Amã enforcado. Então aquele que prepara a forca para Mardoqueu, no capítulo 7 vai falar que ele é enforcado. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Todo o projeto, todos os planos de Amã caiu por terra. O decreto contra o povo judeu também caiu por terra. Foi revogado. Aleluia.
Assim é em nossas vidas. Os planos que o inimigo arquiteta, planeja, a forca que eles preparam para nós, as emboscadas, arapuca, aleluia, é tudo desfeito, aleluia. Então não se preocupe, aqueles que armam cilada no teu caminho, aqueles que preparam a forca para que tu fosse enforcado, eles mesmos vão cair na forca. Eles mesmos vão cair em suas palavras, vão se enrolar. Aleluia. Então o livro de Esther é um dos livros também muito importantes. Aleluia. Glória a Deus. Não sei quem vai assistir esse vídeo, mas lê o livro de Esther. Se aprender mais sobre essa passagem, eu creio que deu para entender um pouco. Soberano Deus eterno Pai, acolhe tua palavra, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Pai Deus, aleluia, vai confundindo, Pai, todos aqueles que planejam, Pai, projeto, plano, aqueles que preparam a forca para os teus servos, para aqueles que te buscam, aqueles que te agradam, Senhor. Venha jogar por terra os projetos inimigos, Senhor. Faz cair nas suas próprias ciladas aqueles que preparam. Faz eles cair, Senhor, se enrolar com suas próprias palavras. Em nome de Jesus, Pai. Continua nos guardando, continua quebrando o arco, cortando a lança. Aleluia. Deus é fiel. Aleluia. Aleluia. Então não prepare forca. Não prepare algo para tentar destruir o povo de Deus, não. Porque vocês vão se dar mal. Aleluia. Assim como Amã se deu mal. Ele pensou que o decreto ia se concretizar. Ele pensou que os seus planos iam prevalecer contra Mardoqueu. Então assim o inimigo ele planeja os planos. Porque nós não se dobramos ao mundo. E quando nós não se dobramos, o mundo se levanta. Aleluia. O mundo se levanta. O inimigo planeja, mas todo o plano do adversário o Senhor joga por terra. Aleluia. Mais um vídeo no meu canal, para a glória do Senhor. Aleluia. Li quase o livro todo de Esther, mas colocar no canal esse vídeo. Se você conseguiu até assistir, parabéns, aleluia. Mas é um livro interessante. Louvado seja Deus. Todos na paz.